mesmo que era. Daí pegou meu CPF, o nome da minha mãe, eu nem sei, Stefano, o que isso vai dar, mas no final das contas, né, eu fui denunciado lá pela. Que bom, tem pessoa que protege os animais, né? Vai que eu ia matar aquela cabra mesmo, né? Mas não era o caso, ela só foi um exemplo para as crianças. Então, estou muito feliz em poder estar aí na escola. E uma coisa importante, a diretora foi no culto, né? A diretora da escola foi no culto semana passada, porque era na escola, né? Então ela veio. E vamos orar para que Deus abençoe a nossa vida e a escola. Vamos começar uma série de estudos. Eu queria ler um texto para vocês que está em Salmos. Quem é que gosta do livro de Salmos? Gente, tem vezes que a gente está triste e eu recomendo ler o livro de Salmos, ler um Salmos, você começa a alegrar. É impressionante como o livro de Salmos é poderoso. Ele é poderoso para renovar a nossa fé, ele é poderoso para nos dar esperança. Então nós vamos fazer uma série de estudos, já vou falar o nome, no livro de Salmos, né? Todo domingo vamos estar escolhendo um salmo para abençoar a minha e a sua vida. Então não perca essa série, são 5 estudos e vai ser uma bênção. Vamos ler o Salmo 27 e eu quero ler responsivamente, né? Eu vou ler os ímpares e vocês leem os pares. Vamos ler juntos, né? Para a gente participar da leitura. Vamos lá? Eu vou começar, né? Eu leio os ímpares do Salmo 27 e vocês os pares. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus se assentaram contra mim para destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, que pensarão cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sob o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me livrará. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos ler juntos de novo esse último versículo? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele é, na verdade, uma coletânea de livros, né? São 150 capítulos, mas são 150 poemas, ou 150 hinos, ou 150 versos, né, de celebração do povo de Israel. O povo de Israel é como se fosse uma coletânea, né, uma coletânea de músicas. E eles cantam essas músicas todas têm melodia, né? Nós lemos aqui, mas eles cantam essa música de Davi. Esse salmo, por exemplo, é um salmo de Davi, né? E eu queria começar uma série de estudos, né? Desafiar o pastor Lucas a estar comigo, nessa série Salmos, né? Harmonia e compasso com a cidade. Meus irmãos, nós vivemos numa cidade, somos, né, pessoas que convivem umas com as outras, e a urbanidade é uma correria, dia a dia, né? Todos nós estamos numa correria, né? Essa é uma reflexão que a gente quer fazer sobre a vida na cidade, né? E no caso,
sobre a espiritualidade, como ela é importante para você viver hoje numa cidade. A cidade não traz grandes desafios para mim, para você, creio eu, né? Quando a gente anda nas ruas, vê a pobreza, a desigualdade, a cidade também nos impulsiona a termos recursos, né? Porque se você não tiver recursos, como é que você vai pagar o seu condomínio? Como é que você vai pagar a sua luz? A vida da cidade exige trabalho. E quando você está sem condição de trabalhar? E quando você está desempregado? Esses desafios, né, o livro dos Salmos, ele tem essa relação com as pessoas. Por quê? Porque foram escritas por pessoas como nós. Esse salmo aqui, por exemplo, de Davi, ele escreveu quando ele estava sendo perseguido pelos inimigos dele. Você não vai escrever uma canção de amor quando você está com medo, certo? Você não vai escrever uma canção, vamos dizer assim, bem-humorada, se você ontem quase perdeu a sua vida, se alguém está te ameaçando, né? Você vai fazer uma música colocando a sua esperança em Deus. E Davi, ele era esse homem, né? Dos 150 salmos, Davi escreveu quase que a metade deles. Então, Davi era um homem de guerra, mas era também um homem que tocava os seus instrumentos, né? E nós estamos aí também há 7 semanas das eleições municipais. Você já sabe quem você vai votar? Você que conhece as pessoas que vão administrar a nossa cidade? Você avalia aquilo que elas estão propondo? Nós realmente fazemos isso? Nós nos importamos com quem estará à frente? Porque às vezes a gente faz uma guerra sobre isso, mas depois, né, a gente acaba, muitas pessoas votam errado. Então, a cidade, ela está intimamente ligada com quem governa. Estou certo ou estou errado? Se você tiver um bom governo, você vai ter boas políticas, né? Vai abençoar os empresários. Infelizmente, ou felizmente, né? Espero que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente continue com pessoas tementes a Deus, no poder. Pelo que eu sei, essa prefeita é uma mulher de oração, uma mulher que ela vai a algumas igrejas, pelo menos no sentido, né? Que ela na verdade, não deu continuidade ao governo, né? Ela não foi eleita, né? Então não sei se ela vai ser reeleita. Mas eu espero que seja uma pessoa assim, que tema a Deus, que tenha Deus como, né, uma pessoa que tenha uma baliza. Afinal de contas, eu estou vivendo aqui em Campo Grande desde 2021. Nós somos uma igreja, nós somos uma cidade cristã. Campo Grande, ela é uma cidade de tradição cristã católica. Ela é muito forte. As igrejas católicas aqui têm realmente você percebe como é importante e como a história familiar das pessoas envolve o catolicismo. Se a pessoa não é praticante, a avó dela era. Concorda comigo ou não? É assim que eu converso com as pessoas, eu vejo. As pessoas sempre religiosas, né? E espirituais. E como viver em harmonia? E como ter um bom compasso de vida? Né? É interessante, né? Essa é a ideia da série de estudos, né? Como uma orquestra sinfônica, não é assim? Uma orquestra sinfônica precisa de alguém que faça ali a regência. Eu sou músico, né? Não sou um músico excelente, mas eu estudei música, eu conheço partitura, eu sei reger, eu sei vozes, sei a diferença entre o soprano, o tenor, contralto. Eu sou um músico. Para você fazer a música ter sentido, ela tem que ter harmonia. Você tem que buscar uma harmonia. Porque sem harmonia você fala, tem uma coisa errada aí. Alguém está desafinado, algum instrumento está fora, né, do compasso. Então existe diferença entre harmonia e compasso, mas eles são ligados. Essa é a questão. O livro de Salmo é isso. Eu creio que na nossa vida ele quer harmonizar você com Deus e a sua vida na cidade. E Deus quer que nós tenhamos um ritmo de vida cristã em meio à urbanidade. Deu para entender a ideia do estudo? Como os salmos nos ensinam a andarmos em harmonia e no compasso que Deus deseja para a nossa vida na cidade, né? Esse é um desafio, né? Como a harmonia dessa cidade pode ser alcançada se a gente não escolher bem o maestro, né? Vocês concordam comigo? Como que uma orquestra vai tocar bem, ela vai ser equilibrada, você vai sentir bem, se o maestro não for bom? Então, essa é a grande importância de a gente buscar a Deus nesse momento, nessas 7 semanas aí antes da eleição. Bem, o livro dos Salmos, como é um estudo de introdução, né? Não sei se você sabia, mas o livro dos Salmos ele é dividido em 5 partes. Alguém já ouviu falar sobre isso? O livro dos Salmos, os 150 capítulos, são divididos em 5 partes, e elas são partes ligadas ao Pentateuco de Moisés. Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, não é? Gênesis,
Está aí, ó, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são 5 livros, né, que ele escreveu. Os Salmos de 1 a 41, eles estão ali como mensagens da criação. Né? Então, Deus é o Deus de todas as coisas, dos mares, né? Deus é o Deus dos oceanos. Você vai ver essas mensagens aí dos Salmos. Os primeiros 41 capítulos, eles vão falar sobre a criação, como é o livro de Gênesis. Olha que interessante a divisão dos judeus, lá do que eles chamam de que é a escritura, né, dos judeus, né? A Torá são 5 livros, né? E tem o geral que eu vou lembrar, mas seria toda a escritura, seria o Velho Testamento, vamos dizer assim, né? Então Gênesis fala sobre isso. Êxodo, que é a saída do povo. Êxodo conta a história do povo saindo do Egito, né? Indo para Canaã. Os Salmos 42 e 72, todos eles são salmos de romaria. Sabe? Enquanto nós andávamos no deserto, Deus abriu o mar. Enquanto nós andávamos no deserto, Deus nos deu o pão. São músicas que contam a romaria do povo. E Deus criou todas as músicas, né, que falam sobre essa peregrinação do povo de Israel no deserto e colocaram ali nessa segunda divisão de salmos. Olha que interessante, né? Essa é vamos dizer assim, a divisão dos judeus, né? Levítico, que é, na verdade, a lei, né? Levítico é a lei de Deus para o povo, né? Que traz ali. Tudo que fala sobre a lei está ali no Salmo, ali nos Salmos, né? De 73 a 89, né? Bem, se você for querer um salmo que é bem conhecido, por exemplo, é o Salmo de Davi, ali no 73, né? Seria o salmo mais conhecido, o 73, aliás, é de Asaf, né? Que aborda a aparente propriedade dos ímpios e da injustiça. Então, assim, tudo que fala sobre lei vai ser falado nessa terceira divisão. A quarta divisão é o livro de Números. O livro de Números fala sobre a história da genealogia, né, do povo. É o quarto livro, né, corresponde da Torá, e em hebraico quer dizer o Sefer Refini. Esse salmo é interessante entre o 90 e o 106, que o salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Dos 150 salmos, né, que são a coletânea de capítulos, né, do maior livro da Bíblia, um salmo foi escrito por Moisés. Isso quer dizer que se a gente fosse colocar em ordem cronológica, a Bíblia seria assim, ó: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Salmos. Não seria Josué. Josué é uma sequência. Então por quê? Porque o livro de Salmos traz um salmo escrito por Moisés. Então ele é um livro dos mais antigos, né, ali da escritura judaica. Por isso esse salmo é o salmo mais importante, né, aí, desse período. Né? E depois Deuteronômio, que é o último período. Olha o que o John MacArthur fala sobre o Salmo 90, que é o que eu te falei. É um dos textos mais profundos sobre a transitoriedade da vida humana, em contraste com a eternidade de Deus. Escrito por Moisés, ele oferece uma perspectiva única e poderosa que nos faz refletir sobre a brevidade da vida, a necessidade de buscar a sabedoria divina e para viver os nossos dias com propósito. Então, Salmo, ele tem, cada um dos seus capítulos traz uma verdade para a nossa vida. E ele foi assim dividido dessa forma. Então, como que o Salmo pode dar harmonia? E como que o Salmo pode nos dar um compasso de vida para a nossa cidade, né? Nesse sentido da confiança de Deus como proteção. Nós lemos um texto que é o Salmo 27, de Davi. E ele fala assim: olha, o Senhor é a luz da minha vida. Meus irmãos, se a coisa não está boa de ver, se você está se sentindo nas trevas, quem é a sua luz? O Senhor. Ela é a proteção e força em tempos de dificuldade. Eu não sei como está a sua vida, né? A minha vida, nesses últimos anos, foram marcados por lutas e dificuldades. Eu não sei você, se você passou por alguma luta e dificuldade. Eu acho que se você é ser humano, você passou, hein, gente? Alguém aqui pode dizer: nossa, pastor, faz anos que eu não passo por nenhuma luta e nenhuma dificuldade. Não existe. Constantemente, nós estamos passando por lutas e parece que a vida está difícil às vezes. Você já teve essa sensação sincera de você falar: Deus, está puxado, essa vida está difícil, que luta é essa? Você já passou por essa situação, uma luta que você fala: que luta é essa? Parece que eu não tenho forças. Parece que quando Davi fala dos inimigos, né, meus irmãos, ele está falando de pessoas mesmo que estavam sendo perseguidas, mas em nossas vidas, muitas vezes doenças nos perseguem. Não é verdade? Uma enfermidade.
Muitas vezes problemas financeiros nos perseguem. Você entende que o Salmo ele vai falando de uma verdade que é uma dinâmica de Davi, mas que é a nossa. Davi, ele era um servo de Deus. Ele era um músico, né? Até eu coloquei aqui uma imagem aqui, né, do Lucas e da Stephanie cantando. Né? Davi era músico. Davi, quando ele estava ali com as ovelhinhas dele, ali, né, que ele era o pastor, ele chegou e começou a compor o Salmo 23. Né? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Isso é uma música. Então imagina Davi compondo enquanto ele cuidava das suas ovelhas. É maravilhoso entender que apesar de Davi ser uma pessoa corajosa e um guerreiro, ele era uma pessoa que tinha sensibilidade. Porque é impossível você ser músico sem ter uma certa sensibilidade, sem você estar sensível. E isso ajudou Davi, a música do Stephanie Lucas, né? A gente que é músico. Né? O seu pai era músico, né, Mércia? Ele era da banda ali do. Fui criada no meio de música, né? E ali, né, como eu disse, né, a melodia, né, e o compasso, né, eles têm significados distintos. Mas, por exemplo, em relação à música, a harmonia e o compasso trabalham juntos. Então não adianta você fazer uma coisa muito bonita que está em voga, é totalmente fora de ritmo. Né? Eu canto num ritmo, você cantou, é um compasso errado. Então a harmonia tem a ver com o compasso. E o seu pai sabia muito bem, porque ele regia, né, a orquestra militar, não é isso? Então a regência da nossa vida, você ser músico tem sensibilidade. E Davi, ser sensível à presença de Deus, meu irmão, minha irmã, é o primeiro segredo para você buscar a presença dele, amém? Sem sensibilidade, como você vai buscar Deus? Você vai querer resolver sozinho. Tem uma hora que você tem que sentir: Deus, agora é com o Senhor. Cadê o Senhor nesse momento? Davi sabia disso. Davi falava: olha, os inimigos estão se levantando contra mim, tem gente fazendo falsas acusações contra mim. Eu estou sofrendo aqui, Deus. Mas o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é minha luz. Uma coisa só eu te peço: que me deixe ficar perto do Senhor. Porque quando eu estou perto do Senhor, o Senhor me esconde. Gente, estar perto de Deus é também estar protegido por Ele. Amém? É a figura daquela galinha, né, que protege os pintinhos, né? Coloca as asas. Deus é assim. Se o pintinho vai para longe da mãe, como é que vai ser protegido? Então a mãe fica ali próxima. Então, quanto mais sensível a gente for com a voz de Deus, com a presença dele, mais a gente vai colocar em ação em nossas vidas na hora da luta e da adversidade. A gente tem 1001 ideias para se fazer na hora da adversidade, mas uma delas que a gente tem que fazer é: olho para os montes, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor. E às vezes a gente está ali olhando para o chão, né? A gente está ali triste, cabisbaixo. A gente não está percebendo, né? Então o compasso é importante, como harmonia, né? Um exemplo prático: em uma música, o compasso fornece a base do tempo. Então, 1, 2, 3, 4. 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Todo mundo tem que fazer isso. Se o cara tocar 1, 2, 3, ele está em outro compasso. E nós, às vezes, estamos totalmente fora do compasso de Deus nas nossas vidas. A gente está num compasso, né, adiantado, e Deus está falando: você está no compasso errado. Calma. Tranquiliza, você precisa, né, adequar. A gente erra muito nessa questão. A gente quer ter uma vida harmônica com Deus, mas vive fora do compasso. Deus está falando. Às vezes Deus também quer que você acelere, você está chateado, você está ali, né? Deus não vai para frente. Deus geralmente manda a gente ir para frente, não avance, marche, né? E a gente está parado. Então existe essa importância, né, de sermos sensíveis, né, enquanto a gente faz essas coisas, né? A harmonia preenche essas vidas, né? Assim também a harmonia e o compasso, né? Fora da música, né? Em um contexto mais amplo, a harmonia pode ser vista como um equilíbrio geral dos elementos da nossa vida. Sabe, harmonizar a nossa vida é ter equilíbrio. Amém, gente? Salmos ajuda, né? O livro de Salmos te ajuda a buscar equilíbrio, harmonia, porque às vezes a gente está totalmente desequilibrado em relação ao que está acontecendo conosco. Aí Deus fala: para e acalma, eu sou seu Deus, eu sou seu escudo, eu sou sua fortaleza, sua torre forte, eu te escondo, eu te protejo. E você vai colocando a sua vida, né? Enquanto o compasso pode ser a regularidade que você está vivendo, né? Uma forma de você entender isso, né,
A harmonia pode se referir a boa colaboração entre a equipe, né? Você que é um empresário, né, Cleber? Você que é líder ali da mídia, né? Nós que lidamos com pessoas. A harmonia no trabalho pode se referir, por exemplo, você buscar uma empresa harmônica, ela se refere a boa colaboração entre a equipe. Sabe? Todo mundo precisa colaborar. A colaboração é uma palavra que tem a ver com a harmonia. Todos nós precisamos, que cuidamos de pessoas, temos que buscar essa colaboração. Enquanto o compasso pode se referir à organização do tempo, né? E também às tarefas que nós temos para fazer. Né? Em um projeto, garantir que as tarefas sejam realizadas de forma organizada e que as partes do projeto funcionem bem juntas, isso é harmonia e compasso. Entendeu? E o que Davi estava buscando no desespero, né? Quando estava tudo desarmônico, né? Tudo num ritmo acelerado? Ele parava e sentia a presença de Deus. E às vezes até fazia uma música. Adorava. Buscava Deus. Nesse momento em que a gente está totalmente sem, às vezes, saber o que fazer, mas estamos em plena atividade, muitas vezes nós precisamos do quê? Parar e contemplar a presença de Deus. Gente, o que é contemplar a presença de Deus? Primeira coisa de contemplar a presença de Deus é você reconhecer quem Ele é. Quando a gente contempla uma paisagem, a gente reconhece que ela é bonita, ou que ela é feia. Contemplar a Deus é parar e dizer quem Ele é. Salmo nos ensina como Davi: na minha correria, meus inimigos estão, mas o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu escudo. Eu peço para o Senhor que eu não saia da sua presença. Maravilha, né? Você poder chegar numa hora e falar: Deus, as coisas estão se levantando contra mim. O salmo é isso, né? Parece que o mar está se levantando contra mim. Parece que as coisas vão se perder, mas o Senhor é o meu refúgio. Quando o Senhor está no barco comigo, quando o Senhor está na tua presença. Então a gente aprende com Davi que a harmonia e o compasso da nossa vida na cidade depende de contemplar Deus. E a gente contempla o quê? Os inimigos. A gente contempla os problemas. A gente contempla, às vezes, programação de TV. Quanto tempo essa semana você parou para contemplar a Deus? Quanto tempo você parou nessa semana, né, para estar contemplando o Senhor, né, nas suas tarefas? Davi, ele enfrentou muitas lutas, né? Davi enfrentou Golias, Davi foi perseguido. Quando a gente fala de luta e perseguição, a gente tem que entender que Davi não estava sendo metafórico, Davi realmente estava passando por isso. Isso aconteceu há 3 mil anos atrás. Davi estava realmente, sendo perseguido por uma pessoa. Ele não estava perseguido, às vezes, por uma dificuldade financeira. Ele não estava sendo perseguido por um governo assim que tem inflação alta. Davi estava sendo perseguido por Saul, era uma pessoa. Davi, ele tinha a vida dele em risco cada dia, tinha que se esconder em cavernas. Davi, ele estava sendo literalmente perseguido, a gente tem que entender. Mas ele enfrentava essas situações. A diferença entre Davi e as pessoas é que ele não enfrentava a situação sem contemplar a Deus. Ele via o inimigo, mas ele via também quem era Deus. Muitas vezes nós temos vitórias em nossas vidas e a gente não reconhece que Deus agiu. Semana passada a gente orou a Renata, né? A gente estava com medo do exame que ela tinha que fazer, ela estava bem apreensiva. Mas a gente orou, e a Vanessa falou, né? Olha, César, a sua bênção já está curada, já está com bons resultados. Aí a gente foi vendo os resultados, sabe? Olha, tudo bem. Tinha um problema que Deus também revela o problema, não é verdade? A gente não pode ter medo, a gente tem que entender que agora é o tratamento. Mas nós às vezes pensávamos o pior. Mas, quando a gente contempla a Deus, a gente unge, a gente busca o Senhor. Essa semana foi maravilhosa, né? Semana passada, no sábado, veio umas coisas, né? Essa semana a Larissa chegou em casa lá com uma feira pra gente, verdura, fruta, sabe? Ela passou num lugar e lembrou da Renata, falou: pastor, você foi uma correria, estou deixando aqui uma lembrancinha para vocês. Que maravilha, não é se sentir? Eu não vejo a Larissa apenas, eu vejo a Larissa em Deus, ouvindo nossa oração. Numa atitude simples, que você não esperava, mas Deus fala: olha só, eu estou aqui. Contempla. Davi via: olha, os meus inimigos estão falando contra mim, mas
eu peço para eu não sair da tua presença. Você entende como é bom o livro de Salmos para a nossa vida? Davi, ele adorava a Deus no meio da perseguição. Davi contemplava a Deus quando ele estava em dificuldade. E geralmente, o que a gente faz? Geralmente, a gente esquece de Deus. A gente fica triste, a gente quer dormir. Por que a gente não está buscando a Deus quando realmente nós precisamos ali, sabe, adorar o nome dele, agradecer? Deus, muito obrigado. Tenho condição de fazer um exame. Obrigado pelo SUS, né? Pelo SUS, né? Muito obrigado, porque o Brasil tem esse sistema de saúde que no mundo inteiro não tem. Que a gente pode esperar um pouquinho, fazer um exame mais barato. É verdade, isso é graça de Deus. No Brasil, parece tão, né, com tantas desigualdades, o povo ter acesso à saúde é uma bênção. Pelo menos isso. Isso é bom de Deus, sabe? Isso é bom de Deus. Eu vejo ali as araras, né? Desde que eu cheguei aqui em Campo Grande, né? Uma coisa que eu achei muito legal, né? Lá em Londrina a gente ganha muita pomba. Tinha muita pomba. Pardal. Tinha bastante. Aqui em Campo Grande, marcotão que tem arara na sua casa, amigo. Na verdade, coisa mais linda. Até tucano eu já vi na minha casa de manhã, lá no coqueiro do vizinho. É uma cidade que, se a gente está passando por dificuldade, a gente olha uma arara, não sei vocês, mas eu fico maravilhado com Deus. Como que Deus pode fazer um pássaro tão bonito, né? E Davi fala, uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é que ele quer viver na igreja, porque a presença de Deus anda com você onde você estiver. Esse texto aqui quer dizer que uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu sempre fique perto da presença de Deus. Vamos falar isso? Uma coisa peço ao Senhor, que eu sempre fique perto da presença dele todos os dias da minha vida. Você entendeu a situação aqui de Davi? Davi contemplava o Senhor no meio da perseguição. Davi não reclamava, apesar que ele tinha o direito de colocar isso para Deus, porque ele abriu o coração e falou, meus inimigos, eles estão no meu pé. Tem pessoas falando mal de mim, eles não dormem, eles ficam em cima de mim. Deus, o Senhor é a minha ajuda, o Senhor é o meu refúgio. Eu peço isso, que eu não saia da tua presença, ou seja, que eu não deixe de estar perto do Senhor e que as necessidades, as dificuldades da nossa vida não nos afastem de Deus. Porque tem muitas pessoas que as dificuldades afastam elas de Deus. Meus irmãos, dificuldade e Deus é como tem que ser aquele polo que eles se atraem, entendeu? Você tem que ficar mais próximo de Deus. Quanto mais você tiver com dificuldade, mais próximo de Deus. Tenha certeza disso. Se a gente voltar lá para o texto, Deus, ele vê cada luta que enfrentamos, ele conhece as nossas dificuldades, ele está atento às nossas batalhas. Davi reconheceu isso quando escreveu isso que a gente leu. Mesmo em meio às lutas, o desejo de Davi era estar na presença de Deus. Esta percepção da presença de Deus é o último refúgio e, na verdade, é a forma que a gente pode lutar. Deus tem interesse na nossa vida, amém, gente? Deus, ele se interessa por você. Você pode dar um amém por isso? Amém. Sabe aquele texto que fala assim, Deus se inclina do seu trono, ou seja, Deus, ele sai da posição dele e se inclina para ver o que está acontecendo com você. Deus, ele quer a sua restauração e a minha restauração. Sempre. Deus é um Deus que se interessa e que restaura, amém? Essa é uma das grandes verdades, né? O interesse de Deus, Deus não apenas vê as nossas lutas, mas Ele está profundamente interessado no que você está vivendo. Ele é seu pai, amém? Você tem filhos aqui, você não fica preocupado quando seu filho está precisando de algo, você não está atento ao seu filho? Aliás, é um erro de um pai que não fica atento, de uma mãe que não fica atento ao seu filho. Deus é nosso pai, Ele está sempre atento às suas necessidades, né? Deus está envolvido, né? Deus está envolvido em nossas batalhas e Ele nos esconde em seu pavilhão. Está lá no versículo 5. Deus esconde a gente debaixo das suas asas. A minha vontade nessa manhã, o meu desejo, é que você saia daqui entendendo que Deus está, abraçando você nessa manhã. Que Deus vai proteger a sua semana. É uma semana tem alguma luta, você vai estar debaixo das asas de Deus, sabe? Ele vai estar ali.
Ele está no controle. Essa imagem de Deus como um protetor é fundamental para a gente entender que Cristo é a nossa vitória. Sabe, se você está seguro, se teu pai, eu era assim, se meu pai está comigo, não é assim que a gente faz quando a gente vai atravessar a rua, não é assim que o filho faz, ele fala o que faz. Então nós estamos cercados. Tem uma música que fala, parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por ti. Amém? Nós não somos pessoas, pode até parecer que você está cercado, mas você está sob a proteção de Deus. Eu creio nisso. Ele nos esconde, Ele nos protege. Ele assegura que por meio de Jesus nós somos mais que vencedores. A fé de Davi é restauradora. Ele acredita que apesar das lutas, ele verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi ele termina o salmo dizendo isso. Apesar de tudo isso, eu sei que enquanto eu estiver vivo, eu ainda vou ver a bondade de Deus agir a meu favor. Você crê nisso? Que você vai ver a bondade de Deus na sua vida, ainda na terra dos viventes? Davi não falou, eu almejo o céu, eu quero estar com Deus, nós queremos a vida eterna, mas eu vou ver a bondade de Deus enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estiver vivo, enquanto a vida há esperança de Deus agir. É o verso 13. Essa esperança não é apenas para Davi, mas também é para nós. Em Cristo, as nossas lutas não são em vão. Ele nos restaura, nos fortalece, nos lembra que mesmo em meio à maior dificuldade, nós já fomos conquistados por Ele. Amém? Ele não esquece. A graça de Jesus é o que permite lutar nossas batalhas com confiança, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. É isso que nos dá energia. Sabe aquele filme que parece que o soldado vai desistir, de repente ele pega e levanta e vai para cima? Essa esperança que nos move em Jesus. Jesus hoje quer agir na sua vida. Estou indo para o final da minha ministração de hoje. Jesus atua hoje, amém, gente? Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas Ele está vivo. Jesus, ele age, a graça dele está presente. O que Jesus está fazendo hoje em nossa vida? Jesus continua sendo a nossa luz, amém? Amém, gente? Olha só, Davi falou, o Senhor é a minha luz. A Bíblia diz que Jesus é a luz e a luz esteve entre nós. E Jesus nos diz que nós devemos ser sal e luz. Nós temos uma luz tão forte em nós que a gente pode trazer essa luz e refletir essa luz na vida das pessoas. Agostinho falava, até uma poça suja, um pouco de água, mesmo assim ela reflete o raio do sol. Ele quis dizer que mesmo nós, sendo falhos e humanos imperfeitos, nós podemos refletir a luz de Jesus. Você não tem só a luz de Jesus, você precisa ser luz nessa cidade. Quando você vota na pessoa certa, quando você sabe quem é aquela pessoa, quando você entende a mão de Deus, você está sendo luz para Campo Grande. Amém, gente? O Senhor é a nossa luz, mas nós somos a luz do mundo. Nós refletimos essa luz. Ele é o bom pastor que nos guia através de vales sombrios, das dificuldades. Amém? Jesus vai conduzir você, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu bordão me consolam. É isso que eu creio. A vida cristã é marcada por lutas, mas em Cristo essas lutas têm propósito e fim. Eu acho muito importante isso. As pessoas lutam por aí, às vezes nem sabem por quê, mas nós lutamos e sabemos que temos um propósito. Nosso propósito é vivermos eternamente com Deus. Essa é a nossa luta. Ele nos chama a lutar não com as armas do mundo, mas com a fé e a confiança na graça dele. Amém, gente? Não adianta você lutar com as armas do mundo. Davi enfrentava a situação com música, louvando a Deus, adorando. Davi usava armas espirituais, porque a perseguição dele também era espiritual. O inimigo não queria que ele reinasse, mas Deus queria, Deus prometeu. E ele fazia isso. Mesmo quando nos sentimos cercados pelos desafios da vida, Jesus está aguardando a gente. A graça de Cristo é presente nas nossas vidas e no mundo, onde as lutas parecem intermináveis, a sociedade enfrenta crises em todos os níveis, mas a graça de Jesus é a nossa âncora. Amém, gente? Sabe, você pode estar ali, aquela bagunça, mas se você estiver com a sua âncora em Jesus,
a tormenta vai passar. Você viu esse milionário que estava na Itália? Um grande milionário britânico que venceu uma causa na justiça e estava num iate de 22 bilhões de reais, fazendo um cruzeiro para comemorar a vitória jurídica dele que ele teve lá no negócio de sonegação lá na Inglaterra. Ele foi fazer uma viagem quando chegou na Itália. O navio dele tem o maior mastro do mundo, a maior vela do mundo. Simplesmente um tufão tropical se levantou aqui, 22 pessoas morreram essa semana. Não? Não sei, acho que era 23, eram 22 coisas, sobreviveram 12, alguma coisa assim, ou 14. Mas morreu o milionário, a filha dele. Meus irmãos, nós somos como uma brisa. Está tudo bem, você está comemorando, de repente, do nada, vem um tufão e acaba com a sua vida, e você estava comemorando uma vitória. Você entende o que quer dizer que a vida, nós somos mesmo, como a Bíblia diz, como um vento passageiro? Nós somos como a neblina que de manhã vem e logo à tarde já sobe, logo depois, 9 horas, já não tem mais o orvalho. Nós somos assim. Por isso que, independente em um mundo que é pós-pandemia até hoje, filosofias tentam redimir, sabe, a essência da vida, a mensagem que somos mais que vencedores em Cristo se torna mais relevante que nunca. Meus irmãos, hoje você tem uma postura de vencedor. No mundo que nós vivemos, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe, não importa, eu sou mais que vencedor em Cristo. Nada pode tirar a minha vida eterna, nada pode tirar você, nada pode separar você de Deus, Mércia. Você já é vencedora. Então isso deve te dar força para encarar qualquer desafio. Qualquer desafio. Eu não fujo dos meus desafios. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu tenho certeza disso. Ele já conquistou a vitória final. A sua graça nos capacita a enfrentarmos as lutas com fé e confiança, sabendo que em Cristo a vitória é certa. Ele continua a nos esconder nos seus lugares secretos. Muitas vezes, quando eu não estou bem, eu vou orar. Fico de joelho lá na sala da minha casa. Eu me sinto protegido ali por Deus. Sabe, Deus, olha, isso está muito pesado para mim. Muito pesado. Essa semana a gente estava com uma dificuldade, né? Porque estamos aqui há 1 ano e meio no hotel, né? O Kleber é uma das pessoas que nos abençoou, todos aqui. E é um desafio, né? Que a gente tem, de repente, Deus pega e manda um recurso. Deus é muito bom. Sabe o que Deus é assim? Uma pessoa que nunca veio aqui, meu irmão. Sabe, uma pessoa que nunca veio aqui, há 1 ano e meio, sabe que a gente está aqui, mas ela nunca pôde estar aqui. Ela, de repente, Deus toma o coração e fala: vou abençoar a igreja. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Por quê? Porque Deus ouve o nosso clamor. Conclusão. Eu creio que se a gente. Eu não estou falando nessa manhã para você não ter foco na luta, entendeu? Tipo assim, desvia o seu olhar para não. Sabe quando você olha para as duas coisas, né? Diz, você tem que olhar para o gato e para o peixe, como é que fala? Tem uma. Um olho do peixe, né? Sabe? A minha ideia é: não tire o olho da dificuldade nem de Deus. A gente chama uma visão periférica, né? Eu posso olhar para a irmã Sônia, mas eu estou vendo esse vaso aqui, estou vendo a Renata ali. Sabe essa visão periférica? Quando você tiver uma dificuldade, você está olhando para ela, mas lembra, né? Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está em volta. Amém? Deus, Ele quer ser nessa manhã a sua visão periférica. Ele quer estar ali. Sabe? Começa a enxergar. Olha para o problema, mas não perde a sensibilidade da presença de Deus. Sabe? Não deixa de louvar o Senhor. Não deixa de buscar a presença dEle. É isso que Deus quer, que a gente tenha uma vida harmoniosa, uma vida compassada com Ele e com a nossa vida na cidade, amém? Sabe, eu acho que todos aqui têm o seu ritmo, né? Às vezes você é aposentado, às vezes você está trabalhando, você é funcionário público, às vezes você está autônomo, você tem um ritmo, né? Que esse ritmo seja, você esteja sempre no compasso de Deus, amém? Sempre harmonizando, né, tudo isso. Vamos orar? Fica de pé, vamos ficar de pé nesse momento. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter vivido nesse dia tão